Nunca gostei de caminhar à noite, mas geralmente abro uma exceção por causa da minha amiga Jade, que mora no final do quarteirão. Afinal, sou um cara considerado grande, se comparado com o porte comum masculino, e além do mais, o que de errado poderia acontecer em uma distância tão curta de caminhada, não é mesmo? Pelo menos, era isso que eu pensava até ontem à noite. Minha amiga e eu tínhamos encerrado nossa noite de jogos de tabuleiro. Eu sei, uma maneira super emocionante de passar a noite de sexta-feira, mas é o que a gente gosta. E era por volta da 1 da madrugada, quando comecei minha breve caminhada para casa. A essa altura, eu só tinha passado na frente de algumas poucas casas pelo caminho, quando ouvi: "Não, me deixe ir embora, por favor." Minhas veias congelaram quando me virei na direção dos gritos. Aquilo era obviamente o tom de voz vindo de uma criança pequena e frágil, embora eu não pudesse ver muito além do que as luzes da rua iluminavam. Alarmado com a situação, minha mão procurou instintivamente pelo pequeno canivete que sempre faço questão de carregar comigo. Escutando mais atentamente, percebi que os gritos pareciam vir do campo coberto de mato no final da rua, a poucos passos de onde eu me encontrava. "Mãe!" A criança começou a gritar novamente, mas foi interrompida. Sem entender, corri o mais rápido possível de volta para a casa da minha amiga e bati na porta dela da forma mais desesperada que você pode imaginar. "Jesus Cristo, o que aconteceu?" Jade me disse quando me atendeu. "É tarde demais para bater na porta dos outros desse jeito." Mas antes que ela continuasse reclamando, a interrompi e falei com minha voz ofegante: "Liga pra polícia e diga pra eles virem pra cá agora, é urgente. Acho que filho de alguém tá sendo sequestrado. Tranca sua porta e não abre pra mais ninguém além de mim ou da polícia." Embora mal pudesse ouvir minhas próprias palavras, por causa do quão rápido e alto batia meu coração, esperei que ela me entendesse. Mas não tive sucesso, quando ela fez uma cara de perdida e falou: "Como assim? Você tá ficando louco?" "Agora!" eu disse já sem paciência, enquanto me virava voltando para a rua. "Isso é loucura, sem tirar que é muito perigoso, mas enquanto o tempo passa, a polícia tá a minutos de distância e com toda certeza pode acontecer o pior com uma criança." Minha voz interior implorou enquanto eu corria em direção ao campo. Quando cheguei à beira do local onde havia escutado os gritos anteriormente, notei que um pedaço do mato que ocupava a área estava amassado, como se tivesse sido pisado recentemente. Para piorar, as lâmpadas da rua iluminavam apenas a borda do campo, talvez alguns metros, mas nada suficiente para eu ver o que tinha à minha frente. Então, peguei o chaveiro de lanterna que acompanhava as chaves da minha casa e iluminei o caminho com um filete quase desprezível de luz em meio ao escuro que me cercava, enquanto começava a seguir o rastro do mato amassado. Eu estava a cerca de 100 metros quando a lanterna, quase apagando, iluminou a frente de um veículo. Era um velho jipe, desses mais antigos. A princípio, parecia estar vazio, mas conforme me aproximei, comecei a ouvir o som de um choro abafado. Rapidamente, apontei a luz na janela de trás e lá eu a vi. Uma garotinha, talvez de 6 ou 7 anos, amarrada e amordaçada em uma gaiola de metal que as pessoas costumam usar para carregar cães. Meu Deus, era uma cena tão horrível que podia se assemelhar facilmente a um pesadelo ou um filme de terror. Sem perder tempo, tentei abrir o porta-malas do carro. Fiz tanta força e bati tanto na lataria que felizmente, depois de um tempo, abriu. Instantaneamente, a menina começou a chorar mais alto, como se eu tivesse acionado um alarme escondido. "Shh! A polícia tá chegando. Vou tentar tirar você daqui." Falei calmamente para ela, tentando o máximo possível passar a imagem de ser uma pessoa segura. A gaiola estava trancada com um enorme cadeado,
Então tentei arrastá-la para fora do jipe. Aquilo não iria ser fácil de abrir e eu claramente perderia muito tempo tentando. Foi quando lembrei que quem quer que havia sequestrado essa menina poderia voltar ali a qualquer momento. O peso na consciência de que eu tinha que arrastá-la dali de qualquer forma fez meu sangue correr mais rápido em minhas veias. Pensa, você tem que fazer alguma coisa, eu disse a mim mesmo, e foi quando recordei do meu canivete. Claro que ele seria inútil em uma briga, mas usando a inteligência, imaginei que o criminoso que estivesse fazendo isso não iria muito longe com os pneus furados. Então, me agachei e mergulhei a pequena lâmina no pneu mais próximo. Com um estalo abafado, o ar começou a assoviar lentamente, saindo aos poucos, e para apressar, torci a lâmina para abrir um buraco ainda maior. Em questão de segundos, o pneu estava completamente furado e murcho. Eu tinha acabado de furar o segundo pneu, quando ouvi alguém ou alguma coisa passando pelo mato ao meu redor. O barulho me fez levantar, e no mesmo momento, apontei minha lanterna na direção do que me esperava. Então, o som parou. Rapidamente, me agachei novamente para pegar meu canivete, mas descobri que, de alguma forma, desta vez ele estava preso no pneu. Quem está aí? Eu falei depois de criar coragem. Seja quem for, os policiais já estão a caminho. Assim que disse isso, ouvi uma mistura de barulhos que a princípio não conseguia entender, mas depois o farfalhar recomeçou, ficando mais fraco à medida que o som de sirenes distantes ficava mais alto. Obrigado, Jade, suspirei para mim mesmo enquanto voltava para a parte de trás do carro. A polícia está quase chegando. Você está ouvindo as sirenes? Eu perguntei à garotinha. Como resposta, ela deu um aceno lento. Bom, eles vão chegar logo logo. Depois que chegarem, vão te tirar daqui e te levar para sua casa num piscar de olhos. Vou voltar para a rua para que eles saibam onde estamos, ok? Seja corajosa mais um pouquinho. A garota concordou novamente, mas continuou soluçando. Uma viatura da polícia surgiu, depois uma segunda, uma terceira e uma quarta. Todas estavam se aproximando enquanto eu voltava para o poste de luz na beira do campo. Os oficiais me algemaram no início, mas felizmente consegui convencê-los a falar com Jade, a minha amiga, que obviamente corroborou com minhas palavras, e depois de alguns questionamentos, eles finalmente me deixaram ir. A garotinha sequestrada era uma criança que morava a um quarteirão adiante da minha casa. Aparentemente, alguém forçou a abertura da janela de seu quarto e ela foi levada enquanto dormia. A menininha conseguiu até morder a mão de seu sequestrador e dar alguns gritos antes que ele a amordaçasse e a trancasse na jaula. Seus pais ficaram apavorados, mas muito felizes e aliviados por ela ter retornado. Por fim, o Jeep não estava registrado em nome de ninguém, pois usava uma placa clonada. Embora durante as investigações a polícia tenha encontrado rastros no mato que levavam ao extremo oposto do campo, não encontrou o culpado e, por consequência, não prendeu o responsável. Quando a polícia saiu e eu finalmente cheguei em casa, suspirei e fechei minha porta da frente. Mas quando estava prestes a trancá-la, a maçaneta começou a girar. Apertei minha mão instintivamente na tentativa de pará-la, mas ainda assim, a maçaneta girou. Eu segurei ambas as mãos na maçaneta, apertando forte e meu pé contra o batente da porta para mantê-la fechada. Mas mesmo assim, usando toda a minha força, a porta se abriu. Um homem apareceu ao lado dela. Como eu disse, sou um cara grande, mas esse homem era enorme. Ele era pelo menos uns 20 centímetros mais alto do que eu, mas o que realmente me assustou nele foi seu rosto. Sua expressão estava completamente em branco, sem sinais de alegria ou tristeza. Somente uma expressão neutra tomava conta de sua face. Ele olhou para mim
com a mesma consideração que alguém poderia dar a um pedaço de papel inútil na rua, mostrando que eu realmente não significava nada. O que foi? Quem é você? Foram as únicas coisas gaguejadas que consegui forçar a falar naquele momento. Minha mão esquerda ainda segurava a porta e a direita, distraidamente, tateando o meu bolso. Eu conheço você agora, o homem disse friamente, quase mecanicamente, enquanto estendia uma mão fechada em minha direção, como se fosse me entregar algo. Estendi minha mão em direção à dele, sem quebrar o contato visual. Então, senti um objeto cair na palma da minha mão. Ele abaixou o braço, acenou com a cabeça em direção à minha mão, se virou e foi embora. Quando levei meus olhos à minha palma, antes aberta e vazia, percebi que agora estava com o meu canivete. Até a próxima. Obrigado.